Hello, what's up you guys? Welcome to the first class. Então hoje, nossa primeira aula de inglês descomplicado, iremos abordar o tópico repetição de sujeito. Repetição de sujeito. Você já ficou com aquela pequena dúvida se nós devemos repetir a pessoa na mesma frase ou não? Bom, é muito comum as pessoas se perguntarem isso, principalmente pessoas que estão começando na língua inglesa. E repetição de sujeito, ou onde a gente deve colocar o sujeito na frase, aparece o tempo inteiro em qualquer construção de frase, no inglês como no português. Mas as regras são um pouquinho distintas, elas são um pouco diferentes. Vamos ver as regras então? Bom, vamos começar com dois exemplos bem práticos. Olha essa frase aqui, I play and dance. Será que é melhor falar essa frase não repetindo o I antes do dance? Ou será que a gente deveria falar I play and I dance? Bom, ambas as frases estão certas, mas qual seria o mais utilizado? Essa aqui, I play and dance. Por quê? Porque a gente tem duas orações. Lembre-se que a oração é a quantidade de verbos que tem em cada frase. Então aqui a gente tem uma oração play e a segunda oração dance. E o I está tanto pro play como está pro dance. Então ambas as frases estão corretas, mas informalmente e até gramaticalmente a primeira seria correta, porque a gente colocou o I em ambas as orações na mesma frase. O segundo exemplo funciona da mesma maneira, só que a gente está usando a terceira pessoa do singular, então a gente precisa colocar o plural no verbo que vem após. E como a frase se refere à mesma pessoa, que é a terceira pessoa do singular, nós precisamos colocar o plural em ambos os verbos. Olha como ficou. She plays and she dances. Só que a gente não precisa colocar o she aqui. Se a gente quiser colocar como está na segunda frase, she plays and she dances, também está correto. Mas qual seria o melhor utilizar? A primeira, porque o dance, tanto como o play, está se referindo à pessoa she. E agora, o que acontece, por exemplo, se uma dessas minhas orações for uma negação? Preste atenção aí nesse exemplo. Olha só. I read and write. O que eu acabei de fazer no quadro, eu leio e escrevo. Tanto read como write estão direcionados à pessoa I. Então não há necessidade de falar I read and I write. Somente I read and write. A segunda conegação. Eu gosto de doce e não como chocolate. Percebem que em português a gente não colocou eu antes do não. Eu gosto de doce e eu não como chocolate. No inglês a mesma maneira acontece com o português. I like candy and don't eat chocolate. A gente não precisa falar I like candy and I don't eat chocolate. Por quê? Porque o eat e o like fazem parte da mesma frase. E ambos os verbos se referem à pessoa I que vem anteriormente. Olha para a terceira pessoa. She sings and dances. Ela canta e dança. O que eu acabei de fazer aqui no quadro antes. Ela canta e dança. Então o sing, como dance, está se referindo à pessoa ela no inglês. A gente não precisa colocar she sings and she dances, porque ambos os verbos fazem parte da mesma frase e tem o sujeito she em comum. A quarta frase, ele joga futebol e não joga basquete. Essa frase é igual à segunda frase desse exemplo, somente ela está na terceira pessoa do singular. He plays soccer and doesn't play basketball. A gente não precisa colocar he plays soccer and he doesn't play basketball, porque tanto doesn't play como plays se referem à pessoa ele, he, na frase em inglês. E agora, professor, quando será que eu preciso repetir o sujeito? Porque vocês já aprenderam que oração são verbos dentro de uma frase. Então, quando esses verbos, essas orações estão fazendo parte da mesma frase, a gente não precisa repetir o sujeito no inglês. E quando eu preciso repetir? Olha esse exemplo. O professor falou, ponto. Ele queria nos dar as novidades. Só que a frase se dividiu por um ponto. Aqui, a gente não tem como não repetir o sujeito. Por exemplo, the teacher spoke, wanted to give us the news. A gente precisa colocar esse he antes do wanted, porque esse he se refere ao professor que falou da primeira frase. Então aqui, há necessidade de repetir o sujeito. Olha só o segundo exemplo. She is always the same, eats a lot and is still thin. Ela é sempre igual, come bastante e continua magra. Aqui a gente separou as orações com vírgulas, mas as orações fazem parte da mesma frase. A vírgula não cria uma nova frase. A frase continua a mesma. Então, mesmo com vírgula, não há necessidade de repetir o sujeito.
E agora, o que acontece com os sujeitos indeterminados? Porque em português é muito comum a gente colocar o sujeito dentro de um verbo. Aí sim a ocultação no inglês não existe. É muito comum a gente falar, por exemplo, chove bastante, ou fala-se alguma língua em outro país. Percebe-se que chove bastante não tem sujeito no português. Por quê? Porque o sujeito chuva, que é ela, foi ocultada dentro do verbo chover. No inglês isso não acontece. Para verbos indeterminados, nós precisamos colocar a pessoa que nós estamos falando antes. E com verbos indeterminados, a gente vai usar o it, que é neutro. Olha só um exemplo. Chove muito no litoral. A gente não pode simplesmente falar rain a lot on the coast. Eu preciso colocar it rains a lot on the coast. Porque chove é o verbo indeterminado. E quando não tem sujeito em uma frase no inglês, a gente precisa colocar esse objeto neutro, o sujeito neutro, antes do verbo. Nesse caso, it. Olha só o segundo exemplo. Fala-se francês na França. O que é fala-se francês? As pessoas falam, nós falamos francês na França. Então em inglês ficaria we speak French in France. Assim é o correto de se fazer. Não ocultar o sujeito, porque o sujeito é indeterminado no português. Mas no inglês, como na ocultação do sujeito, nesse caso, nós precisamos colocar um sujeito antes que dê representação ao verbo depois. É como se fosse uma concordância entre a pessoa e o verbo. Deu para entender? Bom, a repetição do sujeito em inglês é basicamente isso. Vamos rever aonde a gente deve repetir o sujeito? Então a primeira frase é, quando tem ponto. Terminou o sujeito, tem um ponto, começou outra frase, tu está falando da mesma pessoa da frase anterior, repete esse sujeito na segunda frase. Aula não precisa colocar o sujeito novamente em frases que não tem ponto. Frases inteiras, por exemplo, eu danço e eu brinco, I dance and play, e em frases que tem vírgula e as vírgulas separam as orações da mesma pessoa. Ela dança, joga e come. She dances, plays and eats. Mesmo que a vírgula estiver aí, a gente não precisa repetir o sujeito. E onde que a gente precisa colocar o sujeito? Em verbos indeterminados, aqueles que não possuem um sujeito ou uma pessoa no português. Chove bastante? Não é uma pessoa que chove bastante, mas sim o tempo, a chuva cai bastante. Então, esse sujeito indeterminado precisa de um complemento antes, e o complemento vai ser o it. Vamos fazer um exercício? Olha lá. Qual seria a melhor tradução da seguinte frase? Assisto filmes de manhã e como pipoca. A primeira. Watch movies in the morning and eat popcorn. I watch movies in the morning and eat popcorn. Ou I watch movies in the morning and I eat popcorn. Qual será que está certa? Acertou quem colocou a alternativa A. Alternativas 2 e 3 estão corretas. I watch movies in the morning and eat popcorn. O eat não tem o I antes. Por quê? Porque faz parte da mesma frase, então o eat, tanto como o watch, pertence à pessoa I. Ou você pode colocar um I antes do eat. I watch movies in the morning and I eat popcorn. Não tem problema, então, repetir o sujeito. Se ficar na dúvida, repete o sujeito, porque vai ser melhor. Mas você sabe que não precisa. Legal? Bom, gente, essa foi a primeira aula de repetição do sujeito. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, deixe aqui nos comentários e eu vou fazer o máximo para responder todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal, também dar um like no vídeo e compartilhar isso para todo mundo ficar sabendo, ok? See you soon! Até a próxima aula. Bye!